tarde. Graça e paz para você. Muita graça seja derramada na tua casa, na tua família. Muito favor do Senhor seja derramado nessa tarde, na tua casa, na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu fico feliz de estarmos na presença de um Deus tão amoroso, tão bondoso. Deixa o Senhor olhar para você nessa tarde, com esse olhar de bondade que Ele tem, esse olhar de amor, cheio de amor. Que a paz do Senhor inunde o seu ser, inunde a tua casa, em nome do Senhor Jesus. E eu convido você a continuar adorando comigo, com esse louvor. Amém? Aleluia! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor nos dá a graça de podermos adorar o Senhor. É o Senhor que permite, é o Senhor que nos permite entrarmos na sala do trono por causa do teu sangue derramado na cruz. É por causa desse sangue derramado na cruz que nós podemos ter livre acesso ao Cordeiro de Deus. Obrigado, Deus, pelo teu plano da redenção. Que todos possam entender o plano do Senhor, o plano da redenção, o plano, Senhor, da salvação. E que aqueles que ainda não receberam a salvação do Senhor, que nessa tarde sejam tocados, Pai, pelo teu amor, em nome do Senhor Jesus. Pai, aonde nós não podemos ir, que essa live entre, Pai, nos lares, aonde nós não entramos, mas que o Senhor Jesus quer tocar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, fica com cada um que está assistindo essa live, Pai, e seja derramado sobre cada casa do amor do Senhor e das bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, Deus continue abençoando você e sua casa. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente sempre fala. Nós vamos falar sobre o jejum, mas o quanto que é importante o jejum na nossa vida, amém? O que o jejum tem a ver com a nossa fé? Hoje nós vamos falar sobre isso, amém? Se você tem a palavra do Senhor, que bom que você está aí assistindo essa live. Se você tem a palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor em Mateus 17, versículo 14. Compartilha aí essa live, viu? Seja um missionário do Senhor, uma missionária do Senhor.
Em nome de Jesus. Mateus 17:14. Nós vamos falar de uma palavra que também está em Marcos 9:14. Tá bom? Esse mesmo episódio aqui. Amém? Achou aí? Na sua casa? Mateus 17:14. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Vou até aí. Vai complementar? Amém? Então, boa tarde. Graça e paz, amém, irmãos? Meus queridos estão assistindo. A gente começa sempre meio estabanadinho e depois começa acertando, né? Derrubando as coisas. A gente começa no sul. Então, louva a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos falar dos benefícios do jejum, amém, irmão? Que é uma arma poderosa que o Senhor deixou pra gente. Apesar de não ter nenhuma ordem bíblica, vocês vão jejuar, não tem nenhuma ordenança, nada. Você pode procurar na palavra de Deus, não vai ter referência nenhuma dizendo assim, ó, jejua. Não. Você não vai encontrar nenhuma ordem bíblica. Apesar de não ter nenhuma ordem bíblica, a gente sabe que a única vez que houve uma ordem para o jejum foi em Moisés, quando foi instituído o dia da expiação, era o dia do jejum. O único dia que se fala de jejum. Mas o jejum acompanharam os discípulos, acompanharam o Senhor Jesus. E você vê que o jejum é algo importante, mas não tem uma ordem, porque eu creio que é algo que deve ser feito espontaneamente. É você tomar uma atitude, então não tem uma ordem bíblica, vai jejuar, não. Mas é algo quase que, assim, escondido em algumas linhas que Jesus deixou, uma atitude que tem que vir do seu coração, algo que tem que ser espontâneo da sua vida. Por isso que não tem nenhuma ordem, é algo espontâneo, né? Tem que ser algo espontâneo. E jejum, ele é um tempo teu e com Deus. É um tempo profético na vida da pessoa, não é verdade? E quando a gente ouve assim sobre jejum, é porque o Senhor está assim, nos dando um toque. Porque Deus não vai obrigar a gente a fazer nada. Não é verdade? Deus não vai obrigar a gente a fazer nada. Mas só que o Espírito Santo, ele quer nos despertar, porque na minha vida, por exemplo, houve situações que só quando eu fiz jejum que aquilo foi resolvido. Eu tenho certeza que na tua vida também. E o jejum, ele tem a ver com a nossa fé. O jejum, ele quebra a nossa incredulidade. É para isso que serve o jejum. Ninguém convence Deus fazendo jejum. Mas o que é jejum, né? O jejum é parar de comer? O jejum é abstinência assim, ó, total ou parcial de alimento, né? É isso, é usado também na medicina, né? Para limpar o organismo, para desintoxicar, mas também é usado no mundo espiritual para desintoxicar a nossa alma também, né? Limpar o nosso sistema de todas as coisas que ficam ocupando a nossa alma, ansiedade, preocupação, tristeza, né? Ansiedade principalmente. As pessoas hoje estão muito ansiosas e elas precisam parar, desligar um pouquinho, e o jejum é bom para isso, né? Dar aquela desligada mesmo, para você se desintoxicar da sua alma, das preocupações. E no fundo a nossa carne não gosta de fazer jejum. Essa é a verdade. Por isso que a gente luta tanto para não fazer um jejum. E é tão importante, o jejum faz diferença na nossa vida. Que nem eu disse, a gente não faz jejum para convencer Deus, mas a gente faz jejum para quebrar a nossa carne, para abaixar a nossa carne mesmo, para quebrar a incredulidade. E eu quero voltar aqui
na história desse homem aqui, que chega com o filho dele perturbado, endemoniado, e de repente os discípulos de Jesus, eles eram acostumados a expulsar demônio. Eles eram acostumados. Mas dessa vez não deu certo. E Jesus ensina uma coisa importante ali. Né? Como Jesus fala para eles assim, uma palavra dura. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, pergunta para Jesus, por que não conseguimos expulsar? Então Jesus começa a ensinar sobre fé. Então o jejum tem tudo a ver com a fé. Tem situação na nossa vida, você já se pegou numa situação que aquela história não muda. Aquela situação não muda na tua vida. Tá na hora então de fazer um jejum. Para quebrar essa incredulidade. Amém? Então é isso que Jesus ensina aqui. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E o jejum é algo assim muito especial. O jejum, você não pode fazer o jejum sem orar. Porque eu já vi assim, pessoas que só param de comer. Não tem uma regra para fazer jejum, mas também tem uma confusão de jejum, né? As pessoas, elas param de comer, elas continuam assistindo televisão, trabalhando. Então não é um desintoxicar, você tem que parar. Lógico, você vai fazer jejum de comidas, então você não vai comer, mas você também não vai ficar assistindo televisão, porque a sua alma também tem que, na verdade, tem que ter um retiro, para você se retirar também, né? Para você ter esse momento, para Deus falar com você, para você meditar na palavra de Deus. Então não é só parar de comer. Tem regra para jejum que é ficar assim, tirar arroz e feijão. Então não tem regra, na verdade. Mas a regra é a gente se separar para a gente poder ficar desintoxicado, então. Tanto na parte física, que faz bem, né? Até recomendável jejuar, porque se você jejuar, por exemplo, 3 dias, não vai assim, não um dia atrás do outro. Você vai desintoxicar totalmente seu corpo, sabia? Ficar só tomando água. Sim. Né? Imagina, né? Você não ficar assistindo, não ficar ouvindo notícia, você se separar, como que a sua alma vai ficar desintoxicada, né? Ficar livre. Inclusive, quando Jesus foi jejuar, ele foi para um deserto. Ele ficou sozinho com Deus, na verdade. E é um exemplo para nós também. Porque quando você for jejuar, não conte para ninguém. A gente não pode sair contando para ninguém. Estou fazendo jejum. Cuidado comigo, não me oferece nada que eu estou fazendo jejum. Tudo que a gente faz secreto tem um resultado maior no reino de Deus. Isso daí está em Mateus 6, Mateus 6,16, que fala, que abre Emerson, Mateus 6,16, que fala assim, e quando vocês jejuarem, não vos mostreis triste e nem abatido como fazem aqueles que são hipócritas. Porque eles desfiguram seu rosto, para que os homens percebam e para que pareça que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que esse já recebeu o seu galardão, né? Tem pessoas que fazem jejum, faz questão de anunciar, vou fazer jejum, mas esse aí eu acho que é o segredo do jejum. Quanto mais secreto, você e Deus, que vai ter o resultado. Porque olha o que diz aqui, versículo 17 agora. Esse é Mateus 6,16. Tu, porém, quando jejuares, unge a sua cabeça e lava o seu rosto, quer dizer, dá uma perfumada, fica bem animadinho. Versículo 18. Para que não pareça aos homens que você está jejuando, mas a teu Pai, que está no céu, que em secreto te vê. E ele te vê em secreto e te recompensará publicamente. A gente vê que fazer jejum também tem uma recompensa, né? Deus vai recompensar. Uma grande verdade. E por que será que a Bíblia não ordena faz jejum?
Ah, você vai fazer quando você estiver doente. Ah, você não fez, mas quando você estiver doente, você vai jejuar. Quando você estiver com problema financeiro, você não fala isso, porque tem que ser alguma coisa espontânea. Tudo que você faz espontâneo e secretamente, né? Não é para homem nenhum ver, é para Deus ver. A palavra fala que vai ter uma recompensa. Não esse segredo do jejum. O jejum é algo poderoso, né? O jejum é uma chave. O que uma chave faz? Uma chave, ela vira, né? Ela muda, ela abre uma porta. O jejum é uma chave na nossa vida espiritual. E se a gente reparar essa história, depois você lê com calma, esse pai começa a contar. Jesus pergunta para ele lá em Marcos, tem a mesma história, Marcos 9, no capítulo 14, 9, versículo 14, Jesus começa a perguntar, quanto tempo que esse menino está desse jeito? E o pai fala, desde a infância. Então, essa história nos faz assim, pensar, meditar, que existem situações na nossa vida que parece que não quer sair do lugar. Esse homem começou a contar, uma hora ele se joga na água, outra hora ele se joga no fogo, outra hora ele se bate, o demônio tenta matar ele. Então era uma situação crônica, era uma situação crônica. E isso também me faz pensar que nós não podemos nos conformar com situações crônicas do mal na nossa vida. É porque tem saída, né? Tem uma saída. Os discípulos já tinham expulsado outros demônios, mas aquele não queria sair. Não é porque faltava, na verdade, jejum, é porque faltava fé, né? Porque a fé não muda Deus. O jejum não muda Deus. O jejum muda você e eu. Verdade. Porque Deus, eu vou jejuar para Deus ficar mais Jesus bonzinho. mesmo. Veja bem, eu vou jejuar para Deus ficar mais bonzinho, para ele ter mais dó de mim. Não, Jesus é bom, ama a gente. O que a gente precisa fazer é crer, quebrar a nossa incredulidade. Eu acredito que os discípulos, eles estavam acostumados a expulsar outros demônios, e não colocava a mão na cabeça, ou não, ou já falava em nome de Jesus e os demônios saíam, mas chegou naquele menino, a coisa empacou. Então, existem lutas na nossa vida que parece que empaca, quer empacar na nossa vida, quer ficar ali na nossa vida. Então, está na hora de jejuar. Então, na verdade, Jesus começa a explicar, eles perguntam, Jesus, por que isso? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus começa a falar, porque vocês não tem fé, na verdade, falta fé para vocês. Falta fé. Aí, porque, na verdade, irmãos, na verdade, enquanto Jesus estava com eles, era tudo mais fácil. Por quê? O que acontecia? Eles não conseguiam, Jesus ia lá e expulsava. Então, os discípulos não tinham nesse tempo prática de jejuar. Presta bem atenção, por quê? Porque a gente lê em Lucas 6, que uma vez os fariseus repreendem o Senhor Jesus, dizendo assim, por que os discípulos de João jejuavam? Por que os fariseus jejuam, mas os seus discípulos comem e bebem? E Jesus diz assim, olha, eles não fazem isso porque não é tempo deles fazer isso, porque enquanto eu estiver com eles, enquanto assim o noivo, por exemplo, enquanto é dia de festa e o noivo está na festa, é dia de comer, é dia de se alegrar. E então eles não precisavam porque Jesus estava com ele. Mas aí Jesus diz assim, quando eu for, aí sim eles vão ter que jejuar, né? Porque eles vão ter que usar fé para enfrentar os problemas sozinhos, porque enquanto Jesus estava lá, é assim mesmo, tinha um problema, Jesus ia resolver. Mas depois que Jesus fosse embora, eles teriam que jejuar para ter fé, para poder fazer sozinho. É o que acontece comigo e com você hoje. Jesus não fala assim, olha, vocês têm que jejuar. Não. Mas ele dá o exemplo, jejuando os 40 dias, ele desaparecia por algum tempo, ia se separava, fazia jejum. Mas ele, com o jeito dele, com a atitude dele, ele queria ensinar os discípulos que futuramente também eles teriam que jejuar. Então, se tem problema na sua vida que não sai, você sabe que você tem que jejuar. Não adianta o pastor jejuar, a sua mãe jejuar. Não, é você jejuar. Uma coisa muito particular, né, da sua vida. Então, as pessoas falam, por que seus discípulos não jejuavam quando Jesus estava com eles? Porque não era tempo. Porque Jesus estava com eles e tudo que precisava Jesus realizava. Quando Jesus foi levado ao céu assunto, aí então ele diz assim, ó, quando Jesus estava subindo, ele dá uma ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? A toda criatura, ensinar tudo que vocês aprenderam, inclusive ensinar sobre jejum.
tinha que jejuar também. Porque, irmão, não é fácil jejuar não, hein? Não é fácil jejuar, porque exige, né, muito esforço mesmo. E o reino de Deus é conquistado de esforço. E a incredulidade é algo sutil, que às vezes nós acostumamos com ela. Às vezes aquela luta que não quer sair da nossa vida, a gente começa a dar desculpas. Ah, é assim mesmo. Ah, na casa de todo mundo acontece isso. Mas a palavra do Senhor diz para nós não nos conformarmos com este mundo. E nós não podemos nos conformar também com uma situação, com uma luta que não quer sair da vida da gente. E tudo por causa da incredulidade, que nem Jesus falou para os discípulos. Vocês não conseguiram por causa da pequena fé de vocês. Aí que o jejum entra em ação. Porque o jejum, ele serve para isso. Quebrar a nossa incredulidade. Quebrar a nossa incredulidade. Falta de fé. Você vê que em Marcos 2, 22 também, por exemplo, fala assim, ó. Jesus explica muito bem essa questão do jejum. Por que tem que jejuar? Porque não se pode pôr vinho novo em odre velho. O odre era um bujãozinho, né, feito de couro, colocava vinho. E conforme colocava um vinho novo num odre, né, velho, a tendência era o vinho, ele começava a fermentar e aquele recipiente estufava e rachava. Então você não poderia colocar vinho novo num odre velho. É a mesma coisa, Deus quer, está despertando a gente para o jejum, irmão, preste bem atenção, eu estou falando com você sobre esse assunto, porque Ele quer trazer coisa nova na sua vida. Mas Ele não pode trazer coisa nova na sua vida se você continuar sendo a mesma pessoa velha, né? Então não se pode colocar vinho novo em odre velho. Deus só pode trazer coisas novas na sua vida quando você estiver pronto, né? E jejuar, nós jejuamos para que nós possamos ter capacidade de receber aquilo que Jesus tem para dar para nós. Porque se muitas pessoas pedem e recebem coisas e não estão prontos, não aguenta. Como o odre estoura, as pessoas também recebem muita bênção, alguns recebem até desvio do caminho, não vai mais na igreja. Então Jesus quer nos preparar para colocar vinho novo em nós. Por isso que a gente precisa realmente orar e jejuar, para a gente receber coisa nova do Senhor, vinho novo. Verdade. Então o jejum não convence Deus. O jejum nos leva ao lugar de autoridade. O jejum quebra a nossa carne. O jejum deixa nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. O jejum também nos deixa sensível à presença de Jesus. É porque a carne está fraquinha, né? Uhum. Quando você está com a carne muito forte, irmão, quando você está com o seu medo, desesperado do seu problema, você não consegue ouvir, porque você está tão angustiado. Mas quando você começa a jejuar, ficar sós com Deus, Deus vai te acalmando, te dando paz. Quando você menos vê, você já está vencendo o problema, né? E o jejum quebra a incredulidade. Aí quando você vê, você conseguiu aquilo que era impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Inclusive nós recebemos, né? Hoje tudo que a gente tem de vitória foi com jejum e oração. Sim. Nenhuma das coisinhas sem jejum e oração. Nada, né? Verdade. Nosso casamento. Eu consegui muitas vitórias. Inclusive eu só consegui casar com a pastora porque eu estava jejuando, né? Eu também estava jejuando. Só que ela estava jejuando de um lado e eu do outro, ela nem estava pensando em mim. E eu nem conhecia ela, olha que coisa. Mas nós estávamos assim, transitando no mesmo ambiente, não conseguíamos se encontrar na mesma igreja, a igreja grande que a gente tinha, e não conseguia, mas a gente começou a jejuar ela de um lado e do outro, e Deus abriu os nossos olhos, foi uma verdade. Vitória, né? Às vezes tem uma situação aí na tua vida que só o jejum, oração e jejum para te abrir os olhos, né? Para abrir os olhos. A incredulidade é destruída pela oração e pelo jejum. Romanos 8:10 diz assim, ó: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então em Romanos 8:10 fala que se Cristo está em nós, o nosso corpo tem que estar morto para o pecado. E o nosso espírito tem que estar vivo por causa da justiça. Então não é normal a gente ficar com a carne muito vivona, não. Não é verdade? Se você está aí sendo tentado, por exemplo, a sua carne está sendo tentada, faz um jejum. O jejum serve para isso. Porque o jejum também nos ajuda a baixar a nossa carne. Amém? Porque esse corpo aqui ainda é capaz de pecar. Olha, você vê assim, que a pessoa quando vai fazer um exame de sangue, por exemplo, irmãos, ela não consegue
O médico, se tirar o sangue dela, não vai conseguir saber o que está acontecendo. Mas se ela faz um jejum, não come, né, por 12 horas, quando o médico faz o exame, ele consegue detectar aonde que está o problema, né, no sangue da pessoa, né? Por causa da, assim, tá mais limpo o organismo. Quando você começa a jejuar, você começa a ter assim uma clareza do que precisa mudar na sua vida. Às vezes a pessoa não consegue ver nem o que precisa mudar, quer que muda isso, quer que muda aquilo, mas quando vê, é uma coisa totalmente diferente que precisa sair da vida dele. Então o jejum serve para assim, abrir os nossos, assim, aguçar nossa sensibilidade espiritual para saber. Verdade, o o jejum faz com que a gente se mova, que a gente saia daquele lugar de incredulidade e vai para o lugar de fé. Na verdade. Ele tira a nossa pessoas que não conseguem crer, eu não incredulidade. consigo crer que Deus vai arranjar emprego para mim. Começa a jejuar para você ver como você vai ter uma fé e o jejum traz poderosos resultados. Eu não consigo me libertar dessa depressão, é muita tristeza. Primeira coisa, para de assistir televisão, de ver Facebook, né? Faz um jejum disso daí, você desentope disso aí. E começa a fazer um jejum também, porque a nossa carne está cheia de ansiedade, cheia de desejo, cheia de ódio, cheia de raiva. Quando você faz um jejum, sua carne vai enfraquecendo. É verdade. E você... O seu espírito fica vivo. Porque a palavra fala assim, irmãos, que é uma luta constante da carne contra o espírito. É o que está dizendo aqui em Romanos 10. Só jejuando sua carne vai poder. Seu espírito vai vencer sua carne. Em Romanos 8:10, aqui eu li aqui, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo. Então o que tem que ficar vivo na gente é o espírito, o nosso espírito. Porque é o nosso espírito que tem comunhão com Deus, não é verdade? Que se relaciona com Deus. Porque muitas pessoas vêm para a igreja, não acontece nada na vida deles, não muda nada. E outras pessoas vão para a igreja e tem uma mudança radical na vida deles. Por quê? Porque na verdade eles precisam deixar, né? Na verdade eles vão ter fé para acreditar que Deus vai fazer e confiar em Deus. Mas tem pessoas que não conseguem confiar em Deus, não conseguem orar, não conseguem... Você fala para ela, já estão orando por você, vai dar tudo certo. Ela continua naquela pilha de nervo, pilha de desespero. Tem pessoas que já... Você fala assim, olha, em nome de Jesus vai dar tudo certo, a pessoa consegue descansar, porque a fé dela está mais forte do que a fé da outra. Como é que consegue fé? Lendo a palavra de Deus, mas Jesus já falou ali, ó, presta atenção. Por que os discípulos não conseguiram resolver aquela situação? Porque faltava fé, e a fé só viria se a carne deles baixasse. Através do jejum, né? Mas como é que é o jejum, né? Como que é o jejum? Tira o que tira? É muito particular, meu irmão. Verdade. Muito particular, né? Eu acho que assim, você faz um jejum de algo muito particular. O importante é você se desintoxicar. E também o jejum é pra gente conseguir ter um autocontrole. Nossa, tem pessoas, por exemplo, que elas não conseguem jejuar porque elas não conseguem parar de comer. Né? Tem pessoas que estão morrendo porque não conseguem parar de comer. O jejum vai te fazer dar uma disciplina. A comida não vai mais te dominar, o medo não vai te mais dominar, o ódio não vai mais dominar você, porque você vai ter um autocontrole espiritual para poder controlar isso daí, né? Verdade. Então o jejum serve é uma arma poderosa. E não sei porque o Espírito Santo essa semana falou pra gente falar sobre o jejum, porque eu acredito que tem pessoas que só vão ficar livres disso daí que está atrapalhando a sua vida. A hora que você propor jejuar. Também. Fala assim, não, eu preciso realmente mais fé. Aí a coisa começa a mudar. O jejum é pra gente ficar livre de tudo aquilo que nos prende. Tem alguma coisa te prendendo? Faz um jejum pra você ficar livre. Eu tô até terminando aqui e eu quero contar assim com mais detalhes o meu testemunho mesmo. Que chegou uma hora na minha vida que eu queria muito uma família. Eu queria ter uma família. E eu sempre dizia assim, Deus é que vai escolher pra mim alguém. Deus é que vai me dar essa família. Mas chegou uma hora assim que a situação não saía do lugar. Eu sei que tudo há um tempo pra cada coisa, mas eu sentia dentro de mim que se eu não jejuasse. Mas tem pessoas que também, né? Ela fica esperando o tempo certo e passa o tempo e não toma uma atitude, né? Então precisa ter atitude de fé. Precisa ter atitude de fé. Então eu senti isso e eu tive essa atitude. E eu falo isso para que ensine, para ensinar outras pessoas
que eu precisei jejuar para minha área sentimental. Eu precisei jejuar porque chegou uma hora que eu percebi que essa área na minha vida estava presa. Estava presa. Então o Senhor me chamou para jejuar, eu entendi e eu comecei a jejuar. E eu disse ainda, eu estava tão assim resolvida que eu ia jejuar, que eu falei, eu só vou parar de jejuar quando Deus me abençoar. Olha só. Então eu fazia todo domingo, eu separava o domingo, porque eu trabalhava de segunda a sábado, e eu pensei assim, não é justo eu jejuar trabalhando, porque eu quero ter um tempo para Deus, porque o próprio Jesus falou, oração e jejum. Então eu separei meu tempo para Deus. No domingo eu ia para a escola bíblica dominical, já no jejum, voltava, ficava no meu quarto lendo a Bíblia, lendo o livro evangélico, escutando louvores, orando, ali tudo em jejum. Foi um tempo profético na minha vida. E parece que foi o tempo de mais churrasco na sua casa. Nossa, e tinha churrasco todo domingo na minha casa. Porque quando você for jejuar, o diabo vai querer impedir, vai vir uma turma fazer churrasco na sua casa. Mas foi um tempo profético, eu tô falando, é um tempo particular na tua vida. E foi um tempo profético na minha vida, e eu fiz esse jejum. E quando assim jejuar não é fácil, mas tudo para a glória, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu posso dizer que essa situação foi resolvida na minha vida. E hoje, até hoje, eu vivo desses frutos. Mas contando assim é muito rapidinho, mas foram muitos domingos, né? Foram. Domingo, você jejuando. Sim, eu tirei muitos domingos. Lendo a palavra de Deus, né, profetizando. Muitos. E também tendo a atitude assim de falar, não, vai, essa fé que você tem que ter. Não é que eu vou fazer o jejum, ver se vai resolver, não. Vou fazer e vai acontecer. Até você escreveu na sua agenda que esse ano, aquele ano lá que você estava jejuando, era o ano, como que era o ano mesmo? O ano do meu amor. Profetizei, falei, é o ano do meu amor. Tá vendo? E realmente tudo aconteceu. Amém? Amém, irmãos? Amém? Vamos orar pro pessoal então, amor? Vamos orar? Vamos, já Em tá. nome de Jesus. Então, Vamos irmãos, eu creio que Deus está te chamando para jejuar. Sim. É incrível que a pastora estava jejuando de um lado e a gente nem se conhecia. E Sim. eu comecei, inclusive quando eu conheci ela, eu estava muito mais magrinho, eu já sou magrinho, né? Eu fiquei muito mais magrinho porque jejuei demais. Então, e foi assim, ó, incrível, né? Do jeito que Uma aconteceu. coisa incrível, Do jeito que aconteceu, a rapidez que aconteceu. Verdade. Então você precisa acreditar que o jejum vai resolver. Faça um jejum. Se tiver que fazer mais de um jejum, faça. Que nem, faça como eu fiz. Eu falei, eu vou jejuar até Deus resolver isso pra mim. Porque eu sabia que era Deus que tinha que resolver isso pra mim. Você vê que esse texto e minha incredulidade foi quebrada, graças a esse Deus. texto que você leu, que fala que Jesus disse assim, ó, tem coisas que só vão sair com jejum e oração. É verdade, irmão. E não é, minha mãe está jejuando por mim, não. É a pessoa. É um tempo teu e de Deus. É o território da sua vida. Terceiriza, não. Né? Então nós vamos orar. Tem pedido de oração? Tem aí? Quem está marcando? Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Domingo a gente pregou. Quem está acompanhando os cursos de domingo, as lives, domingo a gente pregou que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa diante de Deus. O reino de Deus é conquistado através do esforço. Então, a pessoa precisa ser forte. A pastora foi forte, que se ela tivesse vacilado, tinha me perdido, que isso é uma grande bênção, hein? Não, então, ó, desde o domingo o Espírito Santo está trazendo para nós. A pessoa precisa ser forte, a pessoa precisa ser humilde, para dizer, Deus, tem misericórdia de mim, eu sozinho não vou conseguir. E quantas pessoas têm errado para casar, quantas pessoas, e eu não quero mais errar. O Senhor tem misericórdia, preciso do Senhor. O Senhor é a solução. Ser humilde, e aqui fala obediente, porque Deus também não vai abençoar, o desobediente pode fazer quanto jejum ele quiser, não vai ser porque ele é desobediente, Deus não vai sustentar o estilo de vida de Deus desobediente. Então a pessoa precisa ser forte, precisa ser humilde, precisa ser obediente e acima de tudo precisa ter fé. E a fé só se consegue às vezes com jejum e oração. Nós vamos orar hoje para os irmãos que estão pedindo, mas eu já quero dizer que o segredo está em você acreditar. Nós vamos orar, mas se você não tiver fé para acreditar, não vai dar nada. Tudo é possível ao que crê. crê. Se Jesus falou que tudo é possível, porque tudo é possível. Olha bem essa situação também que a pastora falou. O pai do menino, Jesus falou, os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus perguntou para o pai do menino, você crê? E ele falou, Senhor, eu não consigo crer.
Ajuda a minha incredulidade. Ele começa falando para Jesus, se podes, se tu podes me curar, faz alguma coisa para nós. Faz alguma coisa pro meu filho. Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. É assim, né? Não é verdade? Então, quer dizer, se você ele puder já era crer, incrédulo. Esse pai também dava sinais de incrédulo. Se você puder crer, eu vou fazer, né? É o que Jesus está falando para você. Se você puder crer, ele vai fazer. Agora, se você não puder crer, se a tua fé for pequena, vá mais à igreja, ouça mais a palavra, Verdade. Faz jejum, irmão, e comece a obedecer a palavra de Deus, porque Jesus tem uma vida muito maravilhosa para você. Nós, seres humanos, nós somos especialistas em dar desculpa para a nossa incredulidade. A hora que a luta não sai do lugar, a hora que aquela situação não vai para frente, não tem um fim aquela luta, a gente começa a encaixar desculpas. Mas no fundo, Jesus nos ensina que é por causa da incredulidade. É porque tudo, né? Quando fala tudo, é tudo. Se Jesus falou, tudo é possível ao que crer. E a gente fica dando desculpas. É por causa disso. Deus quis assim. Deus quer assim. E a fé, amorzinho, até estava falando com o irmãozinho ontem, né? A fé é a certeza que Deus vai fazer. Sabe o que é a certeza? A certeza, eu tenho certeza que esse ano Deus vai ajeitar minha vida total. Mas você precisa crer. Falar é fácil. Tem muita gente que tem um bom discurso, fala, mas na hora de crer está sempre para baixo, sempre deprimido, sempre triste. Mas aquele que crê, ele busca mais fé, ele jejua mais, ele ora mais, ele lê mais e ele não deixa de acreditar. Deus vai fazer na minha vida, né? Então, um conjunto de coisas, irmão, que precisa ter. Não é fácil, por isso que a gente precisa orar e jejuar para os nossos filhos, porque eles vão ter uma caminhada também muito grande, cada desafio, e eles vão precisar de ajuda para crer, ajuda para andar, né? E, acima de tudo, ver em você e em mim pais que já tiveram situações impossíveis que venceram através da fé. Porque o discurso até empolga, mas o exemplo arrasca. E minhas filhas, eu falo para elas, veja bem, vocês estão vivendo hoje uma vida que foi conquistada simplesmente pela fé e por jejum e oração. Então, trate de jejuar e orar vocês também, né? Amém. Seja forte. Seja forte e jejue. Oração e jejum. Hoje Deus está chamando você e nós para jejuar. Não é fácil fazer jejum. E não adianta você ligar para mim e falar, pastor, eu vou jejuar. Não, irmão. Não fala nada para nós. Quanto menos você falar, né? Jejua. Secreto. Propõe. Entra no seu quarto. Toca o jeito. Também não vai com um monte de... Não é... Mas, um exemplo. Não vai com um monte de irmão no monte. Vão tudo jejuar. Irmão, compensa muito mais você jejuar fechado no seu quarto do que você orar com uma equipe. Porque Jesus falou que isso é uma coisa muito particular. Vai jejuar, irmão. Você e outra. Olha que Jesus falou, para o jejum funcionar, precisa ser em secreto. Quanto menos ninguém souber, melhor, meu irmão. Eu lembro que quando eu comecei a jejuar pela minha vida sentimental, eu jejuei junto com uma equipe até. Os que primeiros desistiu, jejuns. Né? Que desistiu. Mas aí, eles desistiram. Eles estavam te desincentivando a fazer. Desistiram. Aí eu estava determinada. Eu falei, não vou desistir. Agora eu vou jejuar todos os domingos até Deus me abençoar. E eu continuei. Não foi fácil. Tive que ser forte. Me senti sozinha. Mas fui em frente e de repente... Porque até, você vê, às vezes a pessoa fala assim, essas pessoas estavam com ela, não vou jejuar mais não, porque não adianta. Você imagina se ela ouvisse o conselho, não da palavra, mas eles pararam de jejuar porque viram que não vira nada. Se ela seguisse, você tinha perdido a vez. Por isso que é importante você fazer algumas coisas sozinho, você e Deus. Porque às vezes as pessoas, em vez de te ajudar, vão te desanimar, né, com o jeito delas e com a falta de fé delas. Porque a fé é uma coisa muito particular. Irmão, Deus está te chamando para jejuar. Você vai orar? Vamos orar? Tem pessoal? bastante pedido. Tem quem que tá marcando? De oração? O Tardelli está aqui nos ajudando também, por pouco tempo, né? Porque as férias estão acabando, né? Glória a Deus. Pedido de oração da Fran. Jorge Família. O Jorginho, é da Fran do Jorginho, né? Oração. Pela mãe da Gislaine, né? Tia Cecília. Nós vamos orar sim, Gislaine. Pode deixar. Orar pela a família da Luciana. Da Luciana, Riane. Sim. O esposo que está viajando, Raquel, Débora, Mike. Vera pediu oração para o Miguel. Sim, e aí vai chegando mais, nós vamos usar. Irmãos, prestem bem atenção. É isso que a gente está falando aqui. Para a gente vai ter um momento de oração, um momento que nós vamos apresentar. Eu acredito de todo o meu coração que essas pessoas, pela oração, é aquilo que Romanos 1 diz assim, ó. Eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo mundo. Então a oração
A palavra ainda diz, a oração do justo vale muito nos seus efeitos. A oração resolve o problema. Mas a oração precisa ser em um mesmo espírito. Eu creio, você crê. Vamos unir a nossa fé. Vamos acreditar. Agora, se você orar comigo e Deus colocar no seu coração também, eu preciso jejuar amanhã, jejua, irmão. Porque o Espírito Santo fala através da sua palavra. E a palavra hoje veio para mim e para você. O Espírito Santo está nos despertando a orar. Porque tem coisas que tem demônios lutando contra você, a incredulidade lutando contra você, forças diabólicas. Você viu, presta atenção. Moisés jejuou. Irmão, Jesus, o mestre, jejuou. Daniel jejuou, né? E muitos outros exemplos de jejum você vê aqui. E todos eles, reis, jejuaram. E a situação deles só foi resolvida quando eles jejuaram. Então, irmão, presta bem atenção. Você se comprometeu de ouvir essa live hoje, porque Deus está falando com você. Você precisa parar desse negócio. Eu vou na igreja, depois pedir. Não só isso. É preciso. O Espírito Santo está dizendo assim, você precisa pegar essa arma poderosa e guerrear. Jejua, do seu jeitinho. A hora que você... vou jejuar até meio-dia, vou jejuar até 3 da tarde. Vou tirar jejum de televisão. Isso daí é uma coisa que eu já devia tirar faz tempo, não precisava fazer jejum, né? Vou parar de jejum do Facebook. Aleluia, né? Para que isso aí já faz tempo. Então você precisa cortar as coisas que são canal de incredulidade na sua vida e fazer coisas que vão trazer fé no seu coração. Vamos orar então? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está chegando mais pedidos. Depois os seus pedidos vão estar aqui e a gente vai estar orando por eles de noite, de dia, no caderno de oração. Pai, eu oro agora, junto com todos que estão comigo em um mesmo espírito, ouvindo essa live agora, Senhor. Por todos aqueles que pediram, mandaram pedidos de oração, por todos aqueles que se interessaram e deram crédito à tua palavra, pois Isaías diz, para quem vai se manifestar o braço de Deus? O braço do Senhor se manifestará, Isaías diz isso, aqueles que derem crédito à tua palavra. O Senhor jejuou, os seus discípulos jejuaram. Pai, isso deixado para nós temos que jejuar. Tem situações que só vão sair quando nós nos posicionarmos a buscar o Senhor no nível de mais força, mais fé. É tempo de jejuar, irmão. É tempo de jejuar, irmã. Mas nessa hora eu vou orar. E estou orando junto com você. Que todos esses problemas de enfermidade, de ordem familiar, ordem financeira, todos eles são nada para Deus. Não é nada para Deus resolver isso. Nada é para Deus resolver isso. Tanto ajudar o rico, o milionário, que de pouca força financeira. Não é nada para Deus. Qualquer problema físico não é nada para Deus. Lázaro é prova disso. Qualquer problema financeiro não é nada para Deus. A palavra do Senhor diz que Deus muda as circunstâncias. Mas eu quero orar hoje principalmente para que você tenha fé. E na sua caminhada particular, na sua caminhada de intimidade com Deus, você entenda essa grande verdade. Deus está te chamando hoje para você entrar em um tempo grandioso de vitória. Deus, escute, eu acredito, essa palavra diz que todos aqueles que, Jesus dizendo que jejuarem e fizerem isso, buscar o Senhor em secreto, o Senhor vai exaltar. Também creio que Deus vai exaltar a sua vida, vai levantar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Você vai ser curado, você vai prosperar, você vai conquistar tudo que você precisa, mas acima de tudo, o Pai Celestial quer te ensinar a você ser forte e você conquistar não só essa bênção, que já é tua, em nome de Jesus, mas todas as lutas que vão vir, você vai ter uma arma poderosa. Quando vier uma enfermidade sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, você já sabe, tem que entrar no tempo de jejum. Quando ficar desempregado, você, a primeira coisa que vai fazer é entrar em tempo de jejum e oração. Então, Pai, hoje eu abençoo os meus irmãos com a bênção da fé. Abra a tua mão. Agora, em nome de Jesus, coloque o seu copo d'água aí, nós vamos orar pelo copo d'água. Em nome de Jesus, abra a sua mão.
A palavra diz que a fé não é algo meu, não é algo seu. A fé é um dom de Deus. Eu quero pedir nesta hora que você, pela fé, receba a chave. Você sabe que a palavra do Senhor diz que havia a chave de Davi. O que é a chave de Davi? A chave de Davi é a fé. É aquele coração que sabia que Deus amava ele. Então eu quero que você abra sua mão. Pai, eu oro agora, Espírito Santo. O Senhor que convence o homem do pecado. O Senhor que muda a nossa maneira de pensar. O Senhor é o único que pode mudar. Pai. O Senhor é o único que pode transformar a nossa mente. Nos dá um coração novo, uma mente nova. Transforma, dê um coração, uma mente nova, um espírito novo ao meu irmão, o espírito da fé. Pois a palavra do Senhor nos diz que todos os dardos inflamados do diabo serão apagados. Ah, Pai, pela fé, pelo escudo da fé, que apaga todo quanto é dardo lançado sobre a nossa vida. Pai, enche agora esse meu irmão que humildemente estende a sua mão em frente desse celular, em frente da televisão, de onde estiver ouvindo essa live, estende essas mãos estendidas agora, em nome de Jesus, pela fé. Eu declaro que eles estão recebendo hoje uma porção de fé que eles não tinham até hoje. Eles estão recebendo essa porção de fé. E muitos estão recebendo a sabedoria para buscar fé. E ser uma pessoa de fé nessa terra. Porque o justo viverá pela fé. Irmão, presta atenção, daqui para frente, como esse caso nós estamos vendo o corona e tudo mais que virá, o justo vai ter que aprender a viver pela fé. Você vai ter que se armar, você vai ter que jejuar, orar, estar sempre pronto para o que virá, porque o que vier, do jeito que vem, embora, vai embora. Do jeito que o coronavírus não atingiu nossa casa e não vai atingir, tudo que vier não vai atingir você e não vai te destruir. Mas é importante você estar adquirindo fé. Eu abençoo todos esses que estão mandando, tem mais gente que mandou pedido de oração? Tem mais? Deixa eu ver, traz aqui, Cristo. Pai, eu oro por todos esses que já orei e peço também, Pai, em nome de Jesus, pela Duda, que está muito grata pelo milagre daquele filho que ela não podia ter porque ela tinha dificuldade para ter filhos. E ela orou, tenho certeza que ela jejuou e o Senhor deu 1 ano de bênção. Ela está grata ao Senhor, está agradecendo, está pedindo oração, uma oração de gratidão. A irmã Vera, então pela Débora, pelo Mike, pela Raquel, pela família da Luciana, pela Fran, o Jorginho, todos que nessa tarde estão acompanhando com a gente, porque Deus está entregando um presente para nós hoje. Obrigado, Senhor. O Senhor está dando um presente para nós, o Senhor está dando uma chave para nós. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo que o Senhor revela os seus segredos só aos que te amam, aos que buscam o Senhor. E esses irmãos, essas pessoas que estão conosco hoje vendo, elas estão passando por um momento tão difícil, Pai. E elas têm buscado uma solução. Elas vão à igreja, elas ouvem a palavra, elas amam o Senhor, mas às vezes falta fé. E hoje o Senhor está entregando para elas a chave, a solução. Aquilo que o Senhor falou, Pai, na questão do jejum. Que quando alguém orar, jejuar em secreto, o Pai que te ouve em secreto vai te recompensar. Escuta, irmão, que eu vou te falar agora, eu quero que você guarde seu coração. Ninguém serve a Deus e fica sem ser recompensado. A palavra do Senhor diz que, Hebreus, que Deus, Ele recompensa. Primeiro as pessoas que buscam Hebreus 11 diz, as pessoas que buscam a Deus primeiro precisam crer que Ele existe. E depois, em segundo ponto, precisam crer que Ele é galardoador. Ninguém que busca a Deus, serve a Deus, fica sem ser recompensado. Porque Ele é recompensador. Mas eu creio que hoje você está triste e abatido porque tem te faltado fé para vencer. A capacidade de acreditar que Deus pode fazer, Ele vai fazer, Ele quer fazer. Para você tirar essas dúvidas do seu coração. Será que Deus quer me curar? Será que Ele quer fazer? Será que Ele quer me abençoar? Irmão, a palavra diz que Jesus veio para nos dar uma vida com abundância. Eu oro nessa tarde para que você receba fé. E para que você busque dia após dia, como você busca as coisas desse mundo. Como você busca salário, como você busca saúde, que você busque a Deus na mesma intensidade. Busque fé, porque o justo viverá da fé. Deus abençoe a sua vida e não deixe o diabo te enganar. Deus quer te fazer vencer. O ano de 2020 é um ano de vitória. Por isso Deus está dando a chave para você.
ore e jejue, porque você vai ficar espantado o que Deus vai fazer com você. Em nome de Jesus, amém, pastor? Então, amém, então. Essa live de hoje, ó, benção, maravilha. Seja forte, corajoso. Isso, e busque fé, amém? Busque fé. Todas as pessoas que deixaram aqui, nós vamos estar orando constantemente, nós vamos estar deixando os pedidos de oração e estamos orando. Hoje o neném faz 1 ano, Duda. Deus abençoe, viu? Ah, quero também, irmãos, dizer, sexta-feira, não deixe de ver, sexta-feira nós vamos ter uma live com a pastora Giane e algumas irmãs que foram libertas da morte, de uma forma extraordinária, sexta-feira, amém? Então, hoje, já marca na sua agenda, vou jejuar. Não sei quando e quanto tempo, é uma coisa particular. Jejue e assista essa live para sua fé aumentar. Amém. E a gente vai fazer essa live de testemunhos nessa sexta, mas depois, um tempo, a gente vai trocando as mulheres para... Porque são muitos testemunhos, inclusive os da Duda, né? A Duda aqui, também tem testemunho. A Duda chorou muito, né, por causa desse bebezinho, né? E tem uma vitória tão grande, o Pedrinho, né, que tá aí, um Pedrão já, né? Então... Irmãos, ouça, fique ligado sempre nas lives. A Duda tá falando que não é hoje o nenê tá fazendo 1 ano, não? É o ano do quê? Da bênção. O ano da bênção. Tá bom, então. Deus abençoe. Mas é bênção, é isso mesmo. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. O ano de livramento, ela tá falando aqui. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, e eu creio assim, ó, já está passando também essa fase do corona, né? Mas quando passar, preste bem atenção, quando passar e já está passando isso, nunca se esqueça de continuar firme orando e jejuando, porque as coisas que te trazem vitória, elas não podem ser usadas e guardadas. Elas têm que ser utilizadas no tempo inteiro. Aquilo que te fez vencer, jejum e oração, você vai ter que usar essas armas a vida inteira. Não é usar e deixar para o ano que vem usar de novo. Ou quando vier uma luta, você usar. Jejue e ore e esteja sempre armado em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela falou assim, 1 ano de livramento por causa da arritmia, isso? Ah, verdade. Né? Ela teve uma Amém. arritmia. No tempo que ela estava grávida também, né? Muito forte, né? Deus abençoe, Duda. Precisou fazer um repouso absoluto. Mas é uma vitória, Duda. Amém. Deus abençoe, que vitória, né? Amém? Logo nós vamos estar todos juntos, então. Deus abençoe. Tá bom? Anotaram aí as partes, né, que tem marcado sobre jejum? Irmão, a palavra também fala assim, nós vamos encerrar agora. A palavra fala que o meu povo sofre porque falta entendimento. Olha quanto entendimento traz vitória. Então você precisa ter entendimento para nós vencermos no nome de Jesus. Pastor, faz essa oração final e a gente já vai encerrar, né? Pai, nós te agradecemos por cada vida, Pai, que está nos acompanhando. Que o Senhor Deus abençoe, Deus, cada coração. Que o Senhor sabe como se encontra cada coração, Pai, dessas pessoas que estão assistindo. Alguns estão aflitos, necessitando, Deus, de uma cura, ou da cura para alguém da família. Pai, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos dá vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha derramar saúde para essas pessoas que estão precisando de saúde, libertação para quem está precisando de libertação, cura para quem está precisando de cura, provisão para aquele que está precisando, Pai, de provisão, de libertação, de livramento. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que estiver precisando de um consolo, Pai, entra agora, Pai, com teu amor, entra agora com tua mão bondosa, Pai, eu te peço, visita essa casa, amém, visita essa família, porque nós sabemos que é tudo possível aquele que crê, Pai. Então que seja derramada muita fé, amém, em nossos corações, que seja derramado, Senhor Deus, a chuva das bênçãos poderosas do Senhor sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família. Nós sabemos que quando o Senhor está conosco, para tudo tem uma saída. Então nós confiamos no Senhor, nós esperamos em Ti, Pai. Nós não esperamos em outro, mas nós esperamos no Senhor, Pai. Nós olhamos para o Senhor. Nós podemos, Senhor Deus, estar cheios de problemas, mas é para o Senhor que nós olhamos, Pai, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Então eu peço que o Senhor venha socorrer aquela pessoa, amém, que está clamando, amém, Pai, que está passando uma situação, Pai, triste na casa, na família. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor Deus, as suas bênçãos poderosas. Nós sabemos que a resposta para tudo está no Senhor, porque nós sabemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é tudo que precisamos. Pai,
Manifesta a tua presença, manifesta a tua glória, Pai, em cada ser, Deus, que está te clamando, que está orando conosco, Pai. Manifesta a tua glória nesta casa, nesta família, livra de todo mal, livra de todo perigo, Pai, nos cubra com o teu sangue. Pai, nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou e já agradecemos que o Senhor sempre vai nos ajudar, Pai, com a tua mão bondosa. Eu te agradeço por cada mulher, por cada homem que está acompanhando esta live, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que ninguém ganha do Senhor por recompensar. Ninguém, Senhor Deus, ganha do Senhor em abençoar, Pai. Abençoa este lar, abençoa esta família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles tenham muito testemunhos para contar. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por ficar com Deus. Amém? Até sexta-feira, então, irmãos. Deus abençoe, viu?